vocês gravando, aí vocês podem. Boa noite a todos, boa noite, banca. Meu nome é Sara Dabaja, minha dupla é Bissana Abdullah, a nossa orientadora é a professora Aline Mertz, e o tema do nosso trabalho é Ototoxicidade em pacientes oncológicos, uma revisão integrativa de literatura. Bom, a gente escolheu esse tema, na verdade, na época, a professora Aline, ela sugeriu esse tema para a gente estudou um pouco mais dele, gostou muito, achou interessante, e nós duas acreditamos que, de certa forma, a gente pode contribuir de alguma forma positivamente na vida desses pacientes que sofrem tanto durante a quimioterapia. Aqui está nosso comprovante de submissão da revista que a gente escolheu, a revista é Distúrbios da Comunicação. Aqui está o comprovante. Agora eu vou começar a introduzir um pouco do nosso tema. Algumas substâncias ototóxicas, elas podem causar alterações auditivas. Essas alterações auditivas, elas podem ser tanto transitórias, ou seja, passageiras, tanto como permanentes, definitivas. Mais para frente, eu vou falar um pouco quais são essas substâncias ototóxicas. Como ocorre a ototoxicidade? Ela ocorre a partir da liberação de mediadores reativos de oxigênio que causam danos, morte celular das células da orelha interna, incluindo as células ciliadas do órgão de corte, e também é um possível efeito colateral no tratamento quimioterápico, resultando em perda auditiva, geralmente sensório-neural, bilateral e progressiva. Quanto tempo pode levar para a perda auditiva ocorrer? Ela pode ocorrer cerca de algumas horas depois da exposição à droga, até uma semana depois do tratamento, ou ainda ela pode se desenvolver depois que o tratamento acaba. A autotoxicidade varia de acordo com o quê? Ela varia de acordo com o tempo de exposição à droga, com a dose, com o método e o número de ciclos programado. O objetivo do nosso trabalho foi realizar uma revisão integrativa de literatura específica sobre a ototoxicidade nas células ciliadas externas dos pacientes em tratamento quimioterápico, de maneira que a gente identifique se o tratamento quimioterápico tem efeitos ototóxicos nas células ciliadas auditivas dos pacientes. Então, de início, a nossa ideia seria realizar uma pesquisa com coleta de dados, no qual o tema seria emissões otoacústicas em pacientes oncológicos, mas, infelizmente, devido à pandemia e tudo que ocorreu este ano, não foi possível. Nós até tentamos, mas como os pacientes eram de risco, os hospitais acabaram negando. Então, estamos realizando uma revisão integrativa de literatura, onde foram utilizadas as bases de dados online Cielo e Lilacs. As principais fontes utilizadas foram teses, estudos observacionais, resumos de congresso e artigos científicos, todos pesquisados e selecionados em português. Quando iniciamos as buscas, a palavra quimioterapia foi encontrada em publicações das mais diversas áreas, como fisioterapia, farmácia. E então utilizamos como nossos descritores as palavras cóclea, células ciliadas auditivas, audição e quimioterapia, todas com o objetivo de conduzir a pesquisa para a área da fonoaudiologia, com foco principal na ototoxicidade e quimioterapia. A busca foi realizada no período de 1 a 15 de junho de 2020 e utilizamos como estratégia células ciliadas auditivas and quimioterapia, cóclea and quimioterapia, audição and quimioterapia. Para a seleção de artigos, tivemos como critérios de inclusão os artigos que agregaram aos seus objetivos a relação da ototoxicidade de pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico e entre os anos de 2015 a 2020. Já os critérios de exclusão foram os que não continham as características dos descritores, os que não correspondiam ao objetivo principal da pesquisa, estudos publicados antes de 2015 e artigos de revisão. Tanto é que, de início, a gente tinha selecionado 7 artigos, mas 2 deles eram artigos de revisão. E para a gente não fazia sentido fazer os resultados em cima deles, porque o nosso artigo é revisão, então a gente acabou eliminando e ficamos com 5 artigos. Em relação à análise de conteúdo, os artigos incluídos nesta revisão integrativa foram selecionados por 2 pesquisadores e consultado o terceiro pesquisador em caso de dúvidas sobre os critérios de inclusão e exclusão. Nós fizemos esse fluxograma de artigos encontrados para ficar mais fácil de entender. Então, de início, a gente encontrou 1.090 artigos.
Depois, os títulos foram verificados e eliminados quando não se enquadravam com os critérios de inclusão, restando apenas 25 artigos. Desses 25 artigos, os resumos foram analisados e apenas 15 tinham todos os dados para análise e passaram para a fase de leitura de texto completo. Nessa fase, foram descartados os que não continham os critérios de inclusão e restaram apenas 5 artigos. Durante a busca, a gente não achou muitos artigos dos últimos 5 anos e que falem sobre a autotoxicidade de pacientes oncológicos. Tanto é que em vários estudos que a gente leu, eles constam isso, essa falta de estudos sobre esse assunto. Bom, agora como vocês podem ver nesse quadro, ele demonstra uma perspectiva geral dos artigos que a gente selecionou para o nosso estudo. Eles estão mencionando o autor e ano, título do artigo, objetivos e método. Quanto ao tipo de estudo, a metodologia utilizada pelos pesquisadores, os artigos se dividiram em prospectivo observacional, observacional transversal comparativo, de corte histórica com corte transversal, clínico, observacional, de caráter analítico e retrospectivo, também questionário estruturado com dados sociodemográficos e anamnese ambulatória. Quanto à idade dos sujeitos participantes, duas pesquisas variaram entre 30 e 80 anos. Uma outra pesquisa excluíram pessoas com 60 ou mais anos de idade, avaliando entre 25 e 59 anos de idade. Uma outra pesquisa avaliou crianças com 2 a 12 anos de idade. E, por último, foi feita uma avaliação 8 anos depois com crianças que tiveram câncer durante a infância, em média de 6 anos de idade. Quanto ao gênero dos sujeitos participantes, houve um predomínio masculino, exceto em um dos artigos que teve uma prevalência feminina. Os critérios de exclusão presentes em 4 estudos foram histórico de cirurgias otológicas prévia, atividade laborativa com exposição ao ruído, trauma acústico, obstrução do meato acústico, uso do aparelho de amplificação sonora individual, o AASI, sintomas otológicos, infecções ou síndrome congênita, qualquer tipo de cirurgia realizada no sistema auditivo, medicações ototóxicas antes usadas em momento anterior, tratamento quimioterápico realizado em momento anterior também, alteração auditiva condutiva e alteração cognitiva ou psiquiátrica evidenciada ou diagnosticada. Os medicamentos ototóxicos utilizados variam entre os pesquisadores. Entre eles estão a carboplatina, a cisplatina, a vinscritina, a doxorubicina, a farmorubicina e entre outros quimioterápicos. Os exames mais utilizados, presentes em 4 artigos, foram a audiometria tonal vocal e a limiar. Depois foram as emissões otoacústicas transientes e, por último, a audiometria tonal das altas frequências, as emissões otoacústicas por produto de distorção e a imitanciometria. Agora eu vou falar dos resultados dos exames. A imitanciometria foi constatada que foram executadas em 2 estudos, mas somente um dos estudos descreveu o resultado. O resultado foi uma boa condição de orelha média, para então depois eles realizarem os outros exames audiológicos. Em um dos estudos, que foi realizado antes de iniciar o tratamento quimioterápico e depois de 6 meses, no primeiro momento, quando realizadas emissões otoacústicas transientes e por produto de distorção, não houve nenhuma falha nos resultados dos exames. Mas no segundo momento, depois de 6 meses, apenas uma criança apresentou falha desses exames nas 2 orelhas. Essa criança, ela era do sexo masculino, ela tinha passado por 4 ciclos de quimioterapia e ela tinha leucemia mieloide aguda. Num outro estudo, também realizado em 2 fases, mas 2 fases no mesmo dia, houve um aumento nas respostas dos resultados, principalmente nas frequências mais altas, nas emissões otoacústicas transientes e por produtos de distorção. No segundo momento, que foi realizado por produto de distorção,
Na orelha esquerda, houve uma ausência de respostas na frequência de 8 kHz, e na orelha direita, nessa mesma frequência, houve um aumento nas respostas dos resultados. No que se refere à audiometria tonal, deixa eu passar aqui, presentes em 4 estudos, 75% constatou uma perda auditiva sensório-neural, e 25% não constatou essa perda, como vocês podem ver nesse gráfico. Analisando esses 4 artigos, 2 deles que constataram a perda auditiva sensório-neural, também foi observado uma perda prevalente nas frequências agudas de 4, 6 e 8 kHz. Num outro estudo, também com essa mesma perda, houve uma diferença considerável nas frequências de 3.000, 6.000, 8.000, 10.000 e 12.500 Hz na audiometria tonal limiar. E por último, no último estudo, houve uma ausência de respostas na frequência de 14 kHz, e nos restantes dos limiares houve um aumento das respostas, principalmente nas frequências mais altas do segundo exame. Aqui a gente separou por artigo certinho qual foram os exames realizados, o total de participantes, o período que realizaram o exame e os resultados dos testes. Todos se apresentaram alterados, exceto no segundo artigo, as emissões transientes e a áudio vocal se apresentaram normal. E no último artigo, somente a imitanciometria se apresentou normal. Esses 2 artigos foram realizados durante o tratamento quimioterápico. Sobre a avaliação audiológica, o exame de audiometria tonal é o mais sensível para detectar o acometimento auditivo, ou seja, as alterações auditivas em decorrência do tratamento quimioterápico do câncer de cabeça e pescoço em adultos. Com relação aos danos auditivos presentes nos estudos, 3 pesquisas concluíram relatando perda auditiva sensório-neural. Já em outra pesquisa, não foram observadas mudanças estatisticamente significantes quanto aos limiares auditivos. No entanto, ocorreu um aumento nesses, especialmente nas altas frequências. No estudo em que avaliaram a criança antes do tratamento e após 6 meses, não houve alterações auditivas significativas. Autores aplicaram em 3 artigos o exame de emissões autoacústicas transientes, onde 2 desses também realizaram de produto de distorção. Não houve alterações auditivas significantes nas respostas, mas em um dos artigos teve aumento na amplitude das emissões autoacústicas. Já foi falado bastante sobre o tratamento quimioterápico ter efeitos ototóxicos. Então, os pacientes que realizam tratamento quimioterápico podem sim apresentar efeitos colaterais irreversíveis como ototoxicidade, porque no tratamento contém a platina, que é representada por suas drogas, como a cisplatina e a carboplatina, que pode ser utilizada para tratar diversos tumores. A carboplatina e a cisplatina foram os medicamentos ototóxicos mais citados nos estudos, tendo a cisplatina como fator de risco para a aquisição da perda auditiva e a carboplatina como aumento das respostas das emissões otoacústicas. Já em outra pesquisa, a ciclofosfamida teve maior aumento na determinação das alterações nos limiares auditivos. Em outro estudo, a amicacina foi a mais utilizada. A partir dos estudos selecionados, sabe-se que as altas frequências são as mais afetadas durante o tratamento quimioterápico. A audiometria de altas frequências tem sido bastante apontada como estratégia de opção por alguns pesquisadores. Por quê? Porque ela vai possibilitar a constatação de alterações auditivas antes que as frequências mais importantes para a percepção da fala sejam atingidas. Vem sendo bastante estudada a autotoxicidade da cisplatina e oscila muito a ocorrência das perdas auditivas relacionada à dose total, a maneira de administração desta. A preocupação ocasionar um agravo relevante dos pacientes. Uma das maneiras de evitar a perda auditiva. Bissan? Sim.
Tá cortando bastante, tá cortando bastante. Dá uma verificada aí no sinal da internet, alguma coisa. Não sei se é só para mim, profs, também. Tá cortando bastante. Talvez mudar de lugar, meninas, aí, não sei. Não estava ruim, começou a ficar agora. Agora. Agora vocês faz estão um escutando minuto, melhor? mais ou menos, uns 2 minutinhos. Tá, vocês estão escutando agora melhor? Eu troquei o Wi-Fi. Tá, Melhorou. Oi? Melhorou? tá. Vocês querem que eu repita de novo a parte da minha parte? Vai ter que voltar um pouquinho, aham. Repete um pouquinho. Vocês estão ouvindo 2 bem ou tá minutos, meio... mais ou menos. Tá bom. Querem que eu repita Agora- a parte que eu estava falando? Volta um pouquinho, Bissan. Um pouquinho só. Mais ou menos, vocês falaram 1 minuto, vamos voltar aqui nos medicamentos. Tá, eu vou voltar um pouco, então. Medicamentos. Então, como eu estava falando, Tá bom. a carboplatina e a cisplatina foram os medicamentos ototóxicos mais citados nos estudos, tendo a cisplatina como fator de risco para a aquisição da perda auditiva e a carboplatina como aumento das respostas das emissões otoacústicas. Em outra pesquisa, a ciclofamida teve maior aumento na determinação das alterações nos milhares auditivos. Em outro estudo, a amicacina foi a mais utilizada. A partir dos estudos selecionados, sabe-se que as altas frequências são as mais afetadas durante o tratamento quimioterápico. A audiometria de altas frequências tem sido bastante apontada como estratégia de opção por alguns pesquisadores. Por quê? Porque possibilita a constatação de alterações auditivas antes que as frequências mais importantes para a percepção da fala sejam atingidas. Na literatura, vem sendo bastante estudada a autotoxicidade da cisplatina, e oscila muito a ocorrência das perdas auditivas relacionadas a esta droga. Esta oscilação está relacionada à dose total aplicada e à maneira de administração desta. A preocupação com a ototoxicidade deve estar presente no decorrer de todo o tratamento quimioterápico, porque a perda de audição ela pode ocasionar agravos relevantes na vida dos pacientes. Então, considerando a análise deste estudo, uma das maneiras de se evitar a perda auditiva é a descoberta e monitorização da ototoxicidade, possibilitando medidas preventivas. Como nós falamos bastante sobre o monitoramento auditivo, então nada mais que concluir falando sobre. Então, geralmente, a autotoxicidade, ela ocasiona uma alteração na cóclea. No entanto, existem múltiplos fatores para a ocorrência desta, como o modo de uso e controle da droga, a idade do paciente, o tamanho e localização do tumor, caso anterior de perda auditiva, medicamentos associados, dose total ou cumulativa do tratamento. É muito importante e necessário que ocorra um monitoramento auditivo por parte dos médicos durante o tratamento oncológico, porque vai impedir que aconteça uma perda auditiva com a alteração do tratamento e vai melhorar os seus efeitos na qualidade de vida por meio de orientações e encaminhamentos necessários. A avaliação audiológica ela deve iniciar antes da terapia com medicamentos ou, no máximo, após 24 horas da condução da primeira dose de quimioterápicos e dentro das 72 primeiras horas, quando o tratamento for com antibióticos. A gente queria agradecer agora vocês pela paciência, pelo tempo que vocês ficaram. Primeiramente, agradecer a nossa querida orientadora Aline por toda a ajuda, paciência. Obrigada por ter aceitado nos orientar. Você foi excepcional em todos os sentidos. Muito obrigada mesmo. Agradecer também a nossas professoras maravilhosas, Bruna e Vânia. Na verdade, todas as professoras, vocês fizeram parte disso. Muito obrigada pelo incentivo, pelo apoio, pela força de sempre. Vocês com certeza fizeram diferença na nossa vida, vocês fazem parte disso tudo, fizeram diferença na nossa graduação. E eu tenho certeza que eu e a Sara seremos grandes profissionais graças a vocês. A gente tem muito orgulho de falar que vocês foram nossas professoras. Muito obrigada. Além de todo o conhecimento que vocês nos passam, assim, eu acho que a maturidade, eu falo sempre que eu entrei uma pessoa na faculdade, estou saindo outra. Muito obrigada. Com certeza, menina. Muito obrigada. Vocês cresceram muito, né? Não só como fonoaudiólogas, mas como pessoa, com certeza, né? São outras, né? Eu me lembro da Bissan, a Bissan toda espivitada, meu Deus.
E a Sara mais centrada, mas assim, no início não dava muita bola. Conversavam sem parar. Meu Deus, a gente mais chamava a atenção dessas duas do que fazer outra coisa. E como amadureceram, né? E eu Amadureceram. falei para a prof. Bruna que, além de professoras, vocês se tornaram Nossas amigas. amigas, todas, graças a Deus, a gente tá bem com todas. A gente quer levar vocês para a nossa vida. Sim, Obrigada. vocês são queridas. Cada vez por tudo. Meninas, agora vocês vão sair um pouquinho. Todo mundo, na verdade, tem que sair um pouquinho, porque a gente vai conversar e depois voltamos, tá bom?